Damos novamente boas-vindas a todos para o 19º Retiro da Milícia de São Miguel Arcanjo, hoje aqui na Capela Nossa Senhora dos Anjos. O tema do nosso retiro, a família e os não nascidos. No período da manhã, nós vamos nos dedicar mais a meditar sobre a família, e no período da tarde nós teremos duas palestras, mais especificamente sobre os não nascidos. E nesse momento da manhã, eu pensei em trazer com vocês algumas meditações sobre a realidade do matrimônio. Nós sabemos que esse sacramento, ele parte do princípio de que a pessoa recebeu o batismo. É um sacramento necessário anterior. Por isso, não podemos dizer que existe matrimônio fora da Igreja Católica. Podem existir bênçãos, mas não matrimônio no sentido sagrado, como nós concebemos na Igreja Católica. Então, eu vou meditar com vocês sobre o sacramento do matrimônio, que é a base para que haja uma família verdadeiramente sagrada, católica. Começamos com aquela meditação lá do livro do Gênesis, em que Deus disse a Adão e Eva: o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não serão mais dois, mas uma só carne. E quando nós vamos meditar então sobre aqueles votos e promessas que são realizadas diante do sacerdote na igreja, nós vemos um diálogo em que o padre chama então o noivo e a noiva diante de si, e ele vai dizer assim: vocês já foram consagrados pelo batismo, e vem para fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, que vem um novo acréscimo de graças, de bênçãos. Por isso, vocês vão se dedicar a fazer promessas por toda a vida, com os deveres do matrimônio. No diálogo, então, o sacerdote vai dizer assim ao casal: viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Aí o casal vai dizer sim. É aqui que nós podemos encontrar muitos problemas nos casamentos hoje em dia, em que se imagina que ocorreu de fato um matrimônio, um casamento válido, mas que na verdade são casamentos nulos, porque houveram impedimentos nesse sim que a pessoa deu aqui na igreja diante do sacerdote. Nós vamos ver depois algumas causas de nulidade de casamento, que a pessoa achou que recebeu na verdade o sacramento, mas não recebeu. E nós vamos ver assim então na segunda promessa. Nessa primeira, exige o quê? Liberdade e espontânea vontade. Se a pessoa não tiver liberdade plena e vontade plena também, para dizer o seu sim, já não ocorreu um matrimônio. E na segunda conversa, o padre vai dizer assim: abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, e é por toda a vida que prometeis? Segunda promessa, amor e fidelidade. Ou seja, aquela pessoa que está diante de ti, você vai fazer uma escolha. É essa mulher que eu escolhi para o resto da minha vida, e quando eu escolho essa pessoa, eu estou automaticamente excluindo 4 bilhões de mulheres que existem no mundo. O homem está excluindo tudo isso, está escolhendo uma em detrimento de 4 bilhões. E a mulher é a mesma coisa. Quando ela escolhe aquele homem, ela está renunciando a 4 bilhões de homens. E esse compromisso não é por um dia, por um mês, é até que a morte o separe. E promete a fidelidade e o amor. E no terceiro diálogo, o padre vai dizer assim: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os enviar? Educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Aqui nós vemos então mais uma característica do matrimônio. O direito canônico fala que o matrimônio existe para que o casal busque o bem um do outro, a geração de filhos e a educação deles na fé da igreja e na educação normal, no ensino. Então, quando o casal vem aqui diante do padre e faz a promessa de aceitar todos os filhos, automaticamente ela está renunciando tudo aquilo que a igreja proíbe. A camisinha, que impede vir os filhos, ela está rejeitando a pílula do dia seguinte, que aborta, ela está rejeitando os anticoncepcionais, que impedem a gravidez, ela está rejeitando todos os meios que se usam hoje em dia para que a pessoa não tenha filhos.
quando ela faz a promessa diante do padre. E se o casal se propõe a casar, se eles fazem o propósito de não ter filhos, eles estão indo contra essa missão, essa vocação primária do matrimônio, que é a geração de filhos. Nós sabemos que os anjos não casam, porque eles não precisam gerar filhos, mas nós, homens, precisamos para manter a espécie. Então, o casamento ele só faz sentido se vier os filhos. E quando o casal rejeita, se propõe a se casar sem ter filhos, esse casamento também é nulo, não acontece. E a outra promessa é educá-los na lei da igreja e lei de Cristo, né? Aí vem aquela outra parte do diálogo do padre com o casal, em que vai ser sobre o consentimento, em que o padre vai dizer, diante das alianças, vai pedir para o noivo e para a noiva. Um vai dizer ao outro: eu te recebo por meu esposo, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da nossa vida. E no outro diálogo vai dizer assim: até que a morte os separe. Então eles estão prometendo um diante do outro, não só as partes boas do casamento, mas também os sacrifícios, as renúncias que vêm desse casamento. Muito mais cruzes e sofrimentos do que felicidades muitas vezes. E esse compromisso, a pessoa que está ao teu lado, como teu companheiro, ele não tem obrigação nenhuma de te fazer feliz. Na verdade, o compromisso dele é te levar para o céu e criar almas para Deus, gerando filhos. E o compromisso da sua esposa, do seu esposo, também não é que você faça ele feliz, mas é Deus quem fará o feliz, o casal. Não é o casal em si mesmo que se fecha em si mesmo para ser feliz. Então, nenhum dos dois tem a obrigação de fazer o companheiro feliz. É Deus quem faz a pessoa feliz. E agora nós vamos pedir para o Luiz passar os slides ali, em que vai mostrar algumas causas que estão no direito canônico, em que ocorre a nulidade do matrimônio. Quando um casal comparece diante da igreja para pedir o matrimônio, muitas vezes acontecem impedimentos que fazem com que esse casamento não aconteça, que Deus não ligue no céu aquilo que está sendo feito aqui na terra. Porque a promessa, alguns impedimentos, tanto por parte da subjetividade da pessoa, por causa do quê? Ou porque a pessoa não tem o batismo, ou porque a pessoa não tem consciência plena das condições do matrimônio, seus deveres e direitos dentro do casamento, e também ela não tem a liberdade plena, porque ela está sendo muitas vezes obrigada por alguém a se casar. E que haja também honestidade entre os dois casais. Pode ser que alguém oculte coisas sobre a vida dele para o seu companheiro, e a pessoa casa na inocência e depois vai descobrir que a pessoa não era aquilo que ela pensava. Depois começa a manifestar comportamentos, atitudes, defeitos que ela não tinha antes. Ela fez uma cena, um teatro, para enganar a pessoa até casar. Depois ela se revelou quem ela era, né? Então, ali aparece a falta de consentimento, ou seja, a pessoa não tem ainda consciência, muitas vezes, ou não tem a plena liberdade para tomar aquela decisão e dizer aquele sim, quando o padre diz: é de livre vontade que você está fazendo isso, e a pessoa diz um sim, mas bem no fundo, por trás daquele sim, tem um monte de coisas que não são autênticas e verdadeiras, né? A primeira questão que é colocada ali é a incapacidade. Muitas vezes a pessoa tem deficiências mentais, ela não tem noção do alcance do que é o matrimônio, de que ele é para toda a vida, de que ele deve ser levado em consideração todas aquelas condições, ter filhos, ser fiel, né? Todas essas questões que envolvem o matrimônio, e a pessoa não percebe nisso, né? Então ela é incapaz de discernir o que significa ser casado. Então isso também faz com que o matrimônio pode ser nulo. A segunda questão tem a ver com a ignorância. A pessoa não tem noção, então, que o matrimônio é para toda a vida. Ela foi casar meio no impulso, chegou lá diante do padre, aceitou, mas bem no fundo ela não tem nem noção do que seja um matrimônio que é para toda a vida, que não deve ter separação depois, que o matrimônio não se dissolve, né? Então, essas condições, elas são empecilhos, né, para que ocorra um verdadeiro ligamento no céu àquilo que está acontecendo aqui na terra. O terceiro problema são os erros. Pode acontecer que a pessoa ser enganada, dificilmente acontece, né, porque você vai saber com quem está casando. Agora, pode ser que apareça um irmão gêmeo, alguma coisa assim, e se casa para a pessoa errada. Pode acontecer também, né, um caso muito raro. A quarta coisa, a simulação.
A pessoa que engana o companheiro até o casamento, depois que se casou, ela revela o problema, né? Ela simula uma coisa que não é. A quinta coisa, a violência ou medo. Quando a pessoa é pressionada, está sendo ameaçada, então essa ameaça, essa violência tira a liberdade plena da pessoa de casar. Por exemplo, quando fica grávida, antes do casamento, a jovem, o pai ou a mãe obriga ela a casar com o rapaz. Esse casamento é nulo. Não aconteceu o matrimônio porque não foi de livre vontade. E a última condição, quando todas essas condições não são cumpridas, né? A pessoa não tem toda essa liberdade e esse conhecimento. Agora, além dessa parte mais subjetiva da pessoa que vai casar, que vai dizer o sim, existem alguns impedimentos que são mais circunstanciais, são mais externos à pessoa. Por exemplo, problema da idade. Se a mulher for menor de 14 anos e o rapaz de 16 anos, esse matrimônio não acontece. Eles têm que ter mais, o rapaz de 16 a mais, a mulher de 14. Outro problema é quando há impotência sexual por parte dos dois, ou da mulher ou do homem. Não havendo a ereção, não acontece a fecundação e a geração de filhos, né? Então essa impotência pode vir antes do casamento ou depois, né? Continuar depois do matrimônio. E como não há essa potência sexual para ocorrer a geração de filhos, tanto pode ser absoluta como relativa, então acontece esse problema. Outro problema tem a ver com o vínculo. A pessoa foi casar, mas ela já teve uma relação anterior e estava comprometido com outra pessoa. Também impede um casamento e o casamento é nulo quando acontece isso. Outra questão é sobre a disparidade de culto. Por exemplo, um católico vai casar com uma budista, uma islâmica, uma protestante, eles não são batizados. Então, só acontece casamento se houver a permissão do bispo, tem que ir lá pedir para o bispo e o bispo autorizar, mas aquela pessoa católica tem que se comprometer a não apostatar da própria fé e educar os filhos na fé católica de acordo com a nossa condição, né, de acordo com a nossa religião. E a pessoa tem que aceitar isso, a de outra religião tem que aceitar, se submeter a essas condições da Igreja Católica. Aí o bispo dá a permissão para o casamento. E outra questão, quando a pessoa tem ordem sagrada, é um religioso, também não pode casar. Ou possui uma profissão religiosa perpétua, como voto de castidade. Ela não pode casar. E se ela casar, ela vai cometer um sacrilégio. Esse casamento, esse matrimônio não acontece, é um matrimônio nulo também. Outra questão, quando acontece o rapto, por exemplo, um rapaz sequestra uma mulher para casar. Também ela não tem liberdade, está sendo sequestrada. Também anula o casamento. Ou questão de crime. Alguém mata um dos esposos para poder casar com o viúvo. Também anula o casamento da pessoa. Matou o marido para poder casar com a mulher. Casamento nulo depois, né? Não acontece. Outra questão, o crime ou o problema é a consanguinidade. Por exemplo, um avô que casa com a neta, um pai que casa com a filha, irmãos que se casam, tios, sobrinhos, todos são casamentos nulos, porque não pode haver essa alegação de sanguinidade. E aí inclui também a questão do parentesco legal por adoção. Se você adotou uma criança, ela se torna um membro como se fosse nascido na família. Isso impede com que aquela pessoa adotada case com um tio, uma tia, com um primo. Também se torna um membro da família como se fosse de sangue. Então a igreja não permite que aconteça esses casamentos entre adotados com membros da família. E a questão da honestidade pública. Por exemplo, o mau testemunho, alguém que vive com uma concubina, né, uma outra mulher, outro homem, isso também torna nulo o matrimônio. A pessoa está vivendo com duas famílias, então não ocorre o matrimônio. E além desses impedimentos externos, então, circunstanciais, pode ocorrer também de não ocorrer a forma canônica do casamento, né, que é aquela parte aqui na igreja. Se não houve aqui fazer aquele ritual, o rito na igreja, se não for diante de um representante da igreja católica, um padre, um ministro, um diácono, se não for diante de duas testemunhas, e se não for segundo o rito da igreja católica também, esse matrimônio não acontece. Então essas são algumas questões que podem levar à nulidade de um matrimônio.
é que a Igreja Católica muitas vezes procura investigar na vida dos casais que se separaram para ver se houve de fato um matrimônio autêntico que foi ligado no céu. E se não houve, se foi nulo, ele pode novamente contrair um matrimônio verdadeiro com uma pessoa que ele queira, né? Eu queria só comentar, para concluir, uma visão, uma revelação que a mística teve sobre o casamento dela. Foi em espanhol, eu tentei procurar o vídeo na internet, não achei mais, que tem muito vídeo, né? E nessa, eu lembro que ela comentava que na visão que Jesus mostrou para ela do casamento, não estava só ela e o marido diante do padre, estava Jesus também. E quando os dois trocaram as alianças, Jesus colocou uma aliança no dedo dele também. Então houve um casamento triplo, foi uma trindade no gesto do casamento do casal. Então essa trindade mostra que Jesus faz parte do matrimônio. Se ele não está presente, é um casamento falso, não é verdadeiro. Pode até ter uma bênção na hora do sacramento do matrimônio, mas não é um matrimônio verdadeiro. E ela falava que Jesus, a partir daquele momento, dava a bênção ao casal e se comprometia a viver com eles até o fim. Assim como a indissolúvel aliança entre o marido e a esposa até a morte, Jesus se comprometia a viver com eles até o fim no matrimônio também. E nós vemos nessa parte, quando a Bíblia fala que o esposo e a esposa deixam a casa do seu pai para se unir, e os dois serão uma só carne, essa realidade de uma só carne, a gente percebe isso no filho. É no filho que está a síntese do pai e da mãe. Na biologia a gente sabe que metade da genética do pai e metade da mãe fazem o filho. O espermatozoide e o óvulo se unem e ali se forma uma nova pessoa. O pai e a mãe geram então a parte biológica do filho e aí vem a participação de Jesus. Jesus entra nessa relação e cria a alma da pessoa na hora da concepção. Então vem a trindade acontecendo na hora da geração de nova criança. E essa criança então depois pode ser batizada e receber a adoção filial de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado.